Olá a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Ceará. Eu sou Jacques Esmeraldo, estou presidente do CREFIT 6 e hoje nós estamos aqui mais uma vez no Papo CREFIT 6 e hoje com um novo episódio falando sobre empreendedorismo na saúde. Obviamente nós vamos puxar aí sardinha para o nosso lado, para a terapia ocupacional, para a fisioterapia, mas também nós vamos aí estar falando sobre as dificuldades, a burocracia, todas as vertentes do empreendedorismo. E para isso aí, nós estamos aqui com dois grandes convidados, Dr. Jorge Brandão, Dr. Fleury, que já tem aí, né, nome aqui no estado do Ceará, já tem as suas projeções tanto consolidadas no empreendedorismo, no que fazem hoje, mas também são nomes de referência, como eu tive aqui, fui aluno do professor Jorge, Dr. Fleury também, que é professor e está aí no mercado, e já passaram por muita coisa dentro da fisioterapia, e obviamente vão trazer boas dicas aqui para nós todos, tá bom? Então, estamos aqui com o Dr. Fleury Uchoa, fisioterapeuta, CEO do Instituto Le Santé, coordenador do Grupo Especial da Fisioterapia Manipulativa Ortopédica da Abrafito, e também Dr. Jorge Brandão, fisioterapeuta, diretor técnico da clínica Jorge Brandão Fisioterapia Integrada, foi coordenador de universidade aqui, montou um dos melhores cursos, posso dizer isso, porque né, fui aluno, aqui do estado do Ceará, e eu acho que a gente teve uma geração ali daqueles anos 2008, 2009, 2010, a gente teve ali uma formação de pessoas que hoje, né, ocupam aí destaque dentro da fisioterapia e, obviamente, da terapia ocupacional à época, na Unifor, aqui no estado do Ceará. Então, para começar, vou pedir aqui primeiro Dr. Jorge Brandão aqui para falar um pouquinho sobre ele, como que ele chegou na fisioterapia, o que ele conseguiu com a fisioterapia, quais foram aí as dificuldades. Se quiser, pode se estender, se quiser também ser breve, faça uma apresentação aí do que é o Jorge Brandão e a fisioterapia, depois a gente vai para o nosso amigo Dr. Fleury. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, certo? Me sinto honrado de estar aqui com o presidente do CREFIT 6, estar ao lado desse grande amigo e colega que é o Fleury. Eu comecei essa profissão sem entender, eu não conhecia ela, né? Porque já são 31 anos de formado. Então, eu conheci por acaso em outro estado, na Paraíba, em Campina Grande, e ali me veio mesmo assim a vontade de fazer o curso e fiz o vestibular para fisioterapia, mas até então eu não conhecia nada, né? Fiz na Universidade de Fortaleza, tenho grandes recordações. Hoje sou um grande amigo dos meus professores que estão aí ainda na luta, espero ter essa força que eles têm. Surgiu a ideia a partir do consultório, logo formado, eu fui trabalhar com uma professora e doutora Vilauba Cruz Dourado, onde foi o meu primeiro consultório, e em seguida a gente conseguiu colocar a Fisiovida, era Fisiovida, que no ano passado, graças a estrategistas, consultores, eles acreditaram que o meu nome indo à frente e saindo a Fisiovida, isso era uma boa estratégia de marketing. Então a gente mudou isso no ano passado. São 31 anos de muita batalha, são muitas dificuldades. Ser fisioterapeuta não é algo tão simples, tão fácil, mas eu posso dizer que hoje, para o mercado, a situação é bem melhor porque nós avançamos muito. Então, o que fica da minha formação são as boas recordações, porque simplesmente toda a parte de tecnologia, a parte de gestão, a parte de crescimento pessoal, tudo é diferente na vida de um fisioterapeuta. E eu tenho certeza, assim, mesmo com todas as dificuldades, nós melhoramos muito. Melhoramos muito. Eu acho que a fala de todo mundo aqui é que nós somos formados para ser fisioterapeutas e não gestores. E esse é um dos grandes problemas. Com certeza a gente tem uma dificuldade de empreender porque a gente não tem noção nenhuma. Eu tive a primeira experiência de estudar gestão. Em 2000, eu fiz, olha, já se passaram aí 25 anos, um curso de gerência executiva e de marketing. Eu estava atendendo um paciente e ele era o doutor, professor da Universidade Federal do Ceará, e ele falava assim para mim: estou gostando muito do seu atendimento, minha recuperação está sendo rápida, mas eu vou te dar um toque. Não estude só uma coisa, não seja apenas fisioterapeuta,
porque ninguém é somente uma profissão. Aí ele me indicou para fazer um curso de gerência executiva de marketing na UFC. E eu fui lá ver, né? E tinha uma prova de seleção. Eu lembro que era um tema bem sobre economia e sobre marketing, ou seja, eu entendia tudo disso, né? Então eu fiz a prova totalmente inexperiente. Tá com doutorado, né? E aí acabei fazendo o curso de pós-graduação, o que me abriu a mente, abriu o mercado. Houve na época, eu lembro que a minha monografia era gerência executiva de marketing, não, era marketing de relacionamento agregando valores à fisioterapia. E ministrei uma palestra aqui em Fortaleza, num congresso, em que eu tive a sorte que os presidentes de conselho estavam no congresso, e aí eu pude viajar esse país inteiro ministrando palestras com esse tema já sobre gestão. E a clínica tem hoje 29 anos que a gente está no mercado, então é bastante tempo. E a novidade agora mesmo foi a mudança do nome da clínica, mas é isso, assim, a minha vida de gestor é essa. Já era sua, mas agora você carimbou de vez assim à frente da clínica com o Jorge Brandão. Com o Jorge Brandão. É isso mesmo. Então aí, ó, tanto de dificuldade aí, tanta coisa que aconteceu, o Jorge deu uma resumida aí do início dele, da fisioterapia e gestão, que são, hoje a gente tá vendo que tem que ter esse entrelaço, mas não é tão fácil, né? Então você tem que realmente, aí como ele falou, estudar, ver novas coisas. Você não é só fisioterapeuta. Se você tem uma clínica, você é o gestor, você é o dono, você é o empregado, você é tudo ao mesmo tempo, né? E exerce várias funções lá dentro para que tudo rode, dê tudo certo. E aí, doutor Fleury, vamos fazer um resumo aí da sua vida. Como é que eu entrei na fisioterapia? Vamos lá, meu amigo. Primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com dois amigos, duas pessoas que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. O Jorge foi meu professor, né? Nessa época ele tinha 5 anos de idade e mesmo assim ele já ensinava, ele já trazia muita informação para a gente. Sempre uma grande referência para a gente como profissional, como gestor, como uma pessoa que coloca o nome da fisioterapia à frente. Meu amigo, é uma honra estar dividindo esse momento aqui ao seu lado, tá? E meu presidente, eu estou aqui feliz demais de estar aqui conversando com você também. Trazer um pouquinho da história. A minha história é um pouquinho diferente da do Jorge, né? Eu vim parar na fisioterapia porque eu machuquei meu joelho. Então, eu tive uma lesão de joelho com 15 anos de idade, já tinha uma condromalácia patelar, né? Ali denominado na época. Grau 3, eu digo, agora acabou tudo, né? O cara não faz mais nada da vida, vamos ver o que é que vai sobrar aqui, jogando basquete na escola. Gostei da profissão e me empolguei. Na época eu fiquei muito em dúvida entre algumas possibilidades de profissão, que eu já atuava numa outra área. Eu fiz uma formação em rádio, não sei se eu cheguei a comentar isso contigo. Novidade, viu? É uma novidade, né? Pois é. Eu trabalhei com rádio durante 5 anos, fazia transmissão de jogo, tu acredita nisso? Eu trabalhei, mas eu ia ficar só atrás da mesa da rádio, viu? Pois é, eu fazia a transmissão de jogo, ia pro Castelão ali, acompanhar, entrevistar todo mundo, um caminho que meu pai me colocou e eu aprendi muito nesse momento, né? E vim parar na fisioterapia por identificação, por uma caracterização muito forte que eu queria ter também com essa questão do cuidar. E aprendi muito na minha graduação. Acho que a minha graduação foi sensacional, me ensinou muito além dos muros da faculdade. E comecei uma rotina, né? A gente começa atendendo da seguinte forma: você pega ali a maca, bota embaixo do braço e vai atendendo o paciente de casa em casa. E só em levar a maca já é o diferencial, porque tem gente que a maca também não vai junto, né? E assim a gente começou a lidar com a rotina de atendimento. Chegou um dado momento, abre o consultório, aí abrimos consultório em 2 locais. Em determinado momento a gente estava perdendo muito tempo com o trânsito e a gente precisa condensar. E aí foi quando nasceu o Instituto Le Santé. A gente tem 14 anos de clínica, esse ano eu faço 20 anos de formado e o tempo passa e sou muito grato por ser amigo dos meus professores. Acho que a fala do Jorge nesse ponto ali eu me identifiquei na hora. Tenho grandes amigos na profissão e tenho professores que são espelhos para mim. Fátima Arcanjo, por exemplo, é um espelho para todos nós, de estar ali com vigor, com
força, demonstrando ali coragem em tudo que faz nos dias de hoje, e tantos outros que deixaram e deixam um legado para a gente. E a vida da gente é assim, a gente aprende todo dia, né? E no dia que a gente disser assim, eu deixei de aprender, acabou. Nosso código de ética já diz que a gente não pode deixar de aprender. Então, Tem que se reciclar. tem que fazer parte. E assim a gente foi crescendo. Começamos com uma clínica pequenininha, depois expandimos, fomos para um espaço maior. Hoje são 3 clínicas em Fortaleza. E a gente vem crescendo e trabalhando forte e agregando profissionais, né? Trazendo possibilidades de crescimento para a nossa profissão, que acho que é o ponto principal. O do doutor Fleury aí, eu vou tirar o doutor da frente. Pode ser. Fleury, né? Fleury, o Jorge aqui. Fleury é mais meu contemporâneo, então lembra aí que fazia parte dos movimentos estudantis também. Também. E do Jorge eu tenho algumas coisas assim que você também fazia parte. Então, eu acho que isso ajudou vocês também, isso fez um diferencial. Porque assim, a gente vê muitos colegas formados, mas nem todo mundo teve a coragem, ou pelo menos não quis estar à frente do empreendimento. Isso foi um diferencial? Eu acho que sim, mas eu tenho sempre a impressão que essa questão da liderança é uma coisa inata. A gente não só constrói assim. Tudo a gente pode construir. Eu posso aflorou, dizer, mas ela já vinha. Ela já vinha desde sempre. Aí desde do colégio diocesano, no Crato, já exercia o papel de liderança. E no primeiro semestre da faculdade de fisioterapia, eu já me envolvi na época com o centro acadêmico. Eu acredito que eu tive umas 2 ou 3 gestões e trabalhava muito próximo à Regina Selle, que era coordenadora. E isso certamente faz a diferença. Por quê? Porque você acaba ganhando um caminho de destaque, assim como foi você, assim como foi Fleury, e sabe, Raul Iris e tantos colegas que nós temos, que são pessoas que já entraram na profissão com esse espírito. E isso só veio mesmo a nos agregar valores. Ainda hoje, eu acho que isso é o mais importante, como isso é importante dentro de uma clínica, com a sua equipe, com seus funcionários, com os seus pacientes. Se você não consegue ter esse espírito de liderança, se você não consegue ter essa visão de gestor, porque mais importante do que empreender é ser gestor. Porque empreender não é tão difícil. Você vai lá, se joga. Agora, passar 32 anos, quase 32 anos, Senão, gerindo você tá no lugar pessoas, certo, né? gerindo pessoas, né? O maior desafio sempre, nunca vai deixar de ser, foi a faculdade a qual eu fui coordenador, porque não era ser coordenador, eu tinha que montar um curso, né? E a gente começou com uma grande, você foi um dos primeiros alunos da faculdade, nós tínhamos uma quantidade muito grande de jovens, nós tínhamos que lidar com um corpo docente de mestres e doutores, e que manter a qualidade e a construção do curso, clínica, escola, tudo isso. Então aquilo ali, fechar convênios, reuniões praticamente diárias, IJF, HGF, Hospital do Coração, e assim, e tinha que fechar, e a gente conseguiu fechar isso. Óbvio que isso foi o meu grande MBA, né? Ter jovens rebeldes como presidente hoje ele é presidente do conselho. Continua rebelde. Está mais tranquilo. Eu acho que ele continua muito rebelde para poder aguentar, porque não sei que não é fácil. E é isso. Então, assim, certamente que esse espírito de liderança que nós temos, eles abrem portas. Eles abrem portas. Com certeza. Então, Fleury também teve aí o seu momento centro acadêmico e confusão, né? Mas tem que ter, a gente tem que aprender na vida e faz parte. E assim, eu fui presidente do centro acadêmico na época da FIC, Faculdade Integrada do Ceará. E eu lembro que a gente recebeu o centro acadêmico há poucos dias do Dia do Fisioterapeuta, no meio de uma greve bancária. Então, todo o dinheiro estava preso no banco, a gente não conseguia sacar, não conseguia fazer nada. Eu disse, espera aí que a gente vai já dar um jeito. Então, organizamos um curso, organizamos atividades, estruturamos tudo e começamos a fazer girar. E daquela sementinha da entrada no centro acadêmico, quando eu entrei em 2004, uma das coisas que estava lá no nosso plano de propostas, e acredito, eu tenho isso até hoje guardado nos arquivos do computador, uma das coisas que estava lá era a construção de um encontro que pudesse juntar todas as faculdades do estado do Ceará.
Na época eram menos, né? Então, Era controlado. era mais fácil a gente juntar, tinham 7 na época, era Hoje mais são fácil. 57, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. E assim nasceu o que na época nós chamamos de ECAF, né? Você, inclusive, coordenou o congresso depois e atuou com isso também. E assim nascem, talvez, esses pontos de liderança que o Jorge tocou ali tão bem. Mas aí a gente fala assim, poxa, isso nunca tinha sido feito antes no estado do Ceará. E aí, enquanto o Jorge estava falando, eu lembrei de uma frase aqui que eu vi esses dias agora e fui puxar ali, que é do Nelson Mandela, que diz mais ou menos assim, ninguém acredita até que seja feito. A ideia é mais ou menos essa. E a gente foi lá e a gente fez não porque o Fleury fez, mas porque um grupo de pessoas acreditaram naquele projeto ali e tocaram, né? Então a gente conseguiu reunir várias instituições, começamos a organizar isso na época e o evento nasceu e cresceu e ficou forte. Quando a gente viu, tinham 800 pessoas. Naquela época, se colocar 800 pessoas num congresso... Muita gente. Era muita coisa. Quase que eu fico doido no Vila Galé para colocar a gente em 2 auditórios simultâneos e fazendo a coisa acontecer. Muito jovem, né? E aí, quando eu me vi agora, recentemente, 2 anos atrás, fazendo de novo um congresso, mas agora pela Abrafito, né, vinculado a uma associação brasileira, aí você puxa a ficha do que você fez quando você estava na faculdade e que de algum modo aquilo te preparou para a vida. E é legal a gente entender isso, porque são as oportunidades que extrapolam os muros da instituição que mais agregam para o teu diferencial no futuro. E é bacana a gente entender isso. E uma dessas estratégias só foi possível porque eu fui através do centro acadêmico. Então, o centro acadêmico ele me abriu portas, ele me aproximou na época do Crefito, ele me trouxe ali uma proximidade para vários outros pontos, me fez conhecer muita gente. E aí você tem que entender qual é a dinâmica e saber como guiar e como coordenar isso. Eu lembro que na época nós tínhamos mais de 20 pessoas no nosso grupo do centro acadêmico. Era muita gente. Eu me lembro do ECAF lá, que a gente, quando eu assumi, né, o Fleury já tinha passado, já estava formado, eu acho, foi em 2008. Já estava formado. 2007, 2008, 2009, esses 3 anos eu participei. E a gente faz as coisas sem saber, porque eu assinei o centro de eventos do estado do Ceará, que eu me lembro demais na época lá, é como se fosse uns 50 mil reais hoje, que foi 12 mil à época. E eu não tinha 10 reais no bolso, mas eu assinei o contrato sozinho no meu CPF. Tu e a coragem, E nessa edição a gente conseguiu botar 1.200 e poucos alunos na época. Né? Então foi bem difícil, não foi fácil não. Sim. Porque a gente teve muitas problemáticas com o gerador e o pessoal dos estandes, né, que alugaram os estandes, tudo morrendo de calor e confusão, aí lá vai contratar gerador, enfim. Mas no final tudo deu certo. Deixa eu só contar uma coisa, um fato aqui bem interessante. Estamos nós organizando ali no dia anterior ao evento, a gente estava lá no Marina Park Hotel, primeira CAF, deixando tudo bonitinho, aí a gente olha um pro outro e diz, vem cá, não era para ter microfone e caixa de som aqui, não. Aí a gente descobriu nessa hora que a gente não tinha contratado microfone, caixa de som e nada. Por sorte, um camarada de um evento lá, a gente conseguiu conversar com ele e resolvemos fazer a locação com ele e deu tudo certo. Mas são os perrengues que a gente vai passando ali em cima da hora e vai aprendendo. E assim, a gente, vocês falaram aqui que é muito amigo dos professores, né? Até hoje mantém muita amizade e foi importantíssimo para a gente. Também, quem participou de centros acadêmicos sabe que o estreitamento desses laços com os professores é importantíssimo. Tanto até para incentivar a gente também a poder estudar, eu quero ser igual a esse profissional. Então, eles viram referência para a gente, né? E aqui no primeiro episódio a gente tentou chamar a doutora Vilauba, né? A Nádila, que faz os contatos aí, ela tentou de todas as formas. Vai ter que ir na casa dela então, né? Mas como ficou muito em cima... E aí a gente vai ter, se Deus quiser, a gente vai ter a doutora Vilauba aqui ainda para falar um pouco da história, né, da fisioterapia, da terapia ocupacional, como foi a primeira do CREFIT 6. Então, assim, a gente precisa aí também resgatar um pouco dessas histórias aqui, que a gente comenta aqui da nossa época, mas ela tem uma luta muito maior, muito mais antiga. Eu acho que a gente precisa deixar isso registrado. Então, a gente, inclusive, já tem
preparado o documentário aqui do Ceará, né? Então o COFIT lançou dos 50 anos do estado do Ceará. Legal. E aí a gente vai tentar fazer o do nacional, e a gente vai tentar fazer o do estado do Ceará, né? Porque a gente ficou pouco, apareceu muito pouco lá, né? E a gente tem muita história boa, eu acho que o Ceará foi pioneiro em muita coisa também, e a gente precisa aí ter isso registrado. Eu vi o filme, eu fiquei durante bom tempo emocionado com o filme, porque toda aquela turma ali, eu convivi com eles, né? Foi esse período das palestras, das viagens, viajamos muito juntos. E o filme ficou muito bom. E eu acho que tem que fazer o mesmo do Crefito 6. E a gente tem que deixar essa história marcada, porque realmente o Ceará foi forte até para a consolidação do COFITO, né? Porque, já que falamos em Vila Alba, ela foi uma das fundadoras do Conselho Federal. Sim. Então, assim, é uma força do Ceará, assim como a gente tem do Pernambuco, da Bahia. O Nordeste, a fisioterapia do Nordeste tem um valor imenso para o COFITO. E ela tem muita história boa. Ela já me contou algumas que ela precisa contar aquilo para todo mundo. Todo mundo tem que saber aquelas histórias. Eu convivo com ela só há 35 anos. Sabe 2 ou 3 histórias. Então assim, eu conversando com ela, eu me admirei muito na força com que ela tinha, com a coisa que ela não tinha impedimento para ela, nada. Nem legal, eu acho. Porque se ela fosse impedida de fazer e fosse o certo a ser feito, ela faria. Ela com foi toda impedida, certeza. e muita coisa ela fez quebrando as barreiras, derrubando muros. Né? Exatamente. Mas eu vejo assim, a história da fisioterapia, ela é muito bonita nesse sentido, porque eu convivi desde Rui Galarte, né? Então, todos que passam, os conselhos do Brasil, são muito fortes. E eu lembro que um dos momentos políticos mais importantes da gente foi o ato médico, né? Sim. E quantas vezes eu saí do meu consultório e fui para Brasília, né? E nós fomos para lá e nós vencemos. O mais importante é isso, nós vencemos, né? Se aquele ato tivesse passado, hoje Fleury, Jorge, dezenas, centenas de colegas nossos não tinham os empreendimentos que nós não existiria. Não dessa forma, né? E assim, só a título de conhecimento, Jorge, a luta continua, porque hoje a medicina continua apresentando projetos, fragmentaram lá os vetos e estão apresentando projeto de lei, e a gente está em cima acompanhando hoje com a CAP bem atuante nessas questões, para que a gente não tenha nenhum revés aí de autonomia profissional. Né? Nós já estamos consolidados, inclusive judicialmente, sobre isso, mas é vigilância. Não dá para baixar a guarda um minuto, porque quando baixa, vem paulada. Então a gente precisa estar toda hora aí. Então essa questão continua. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Repete para mim, quantas faculdades de fisioterapia no Ceará? 57 faculdades. E aí a gente tem um grande problema, porque a maioria delas são de ensino à distância. Isso vai trazer prejuízo, né? Então, já todo podcast aqui que a gente faz, eu faço um apelo ao ministro Camilo Santana, que revogue a área de saúde, pelo amor de Deus. Porque é impossível a fisioterapia e terapia ocupacional, que a gente trabalha pegando no contato ali, CEAD. É impossível. Para mim, na minha concepção, eu sou contra, tá? Eu me posiciono contra, não. Agora, eu não posso ir contra a legislação. Se formou na EAD, vai ter sua inscrição no Conselho garantida. Mas eu não sou a favor. Eu não aprovo esse tipo de formação aqui no Brasil. Quando a gente fala em formação, né? Se a gente for pensar na parte teórica e com a questão tecnológica que a gente tem, não haveria problema nenhum. Tranquilo, isso seria. Só que existe a questão humana. Né? Não é só o tocar, é o conviver. Então, nós três falamos do quanto nós temos amizade e admiramos nossos professores. Então, assim, se Jorge, há 32 anos, quando se formou, hoje ele fala que todo esse processo faz com que houvessem muitas mudanças, mas eu nunca vou perder a minha relação com os meus professores, o convívio com meus colegas, porque essa é uma grande estratégia para cuidar do outro. Porque cuidar do outro é muito difícil. Mas se eu não convivo com o outro, se eu não tenho essa vivência, essa experiência, ninguém nunca vai me tirar a experiência que eu tive lá dentro da Unifor. E esse tipo de formação, Jorge, assim, você vai ter 70% online, certo? Então, os 30% ali dos estágios obrigatórios, que a maioria, não vou dizer a maioria, não, mas muitos não estão cumprindo com esse requisito mínimo.
né? E aí, se eu não tenho um contato com o paciente, se os estágios servem exclusivamente para eu aprender, né, com esse contato com o paciente, eu não vou ter nem isso, certo? Porque a gente tem denunciado aqui no Ministério Público Federal e ao próprio MEC, que faz vistas grossas, não aparece, não fiscaliza. A gente tem local aqui que está autorizado curso de terapia ocupacional e eu já fui lá no endereço. É só mato, não tem nada lá. E a faculdade está ativa com aluno inscrito. Então, como é que pode um negócio desse? Ah, mas denunciou. Já mandamos para o MEC, o MEC já tem conhecimento disso. E simplesmente não faz nada. Nada, zero. Então, assim, é um ponto muito sensível e eu fico extremamente revoltado com essa situação, porque não tem como aceitar. Olha, nós três participamos de centro acadêmico. Nós três vivenciamos, na nossa época de juventude, de faculdade, a politização da profissão. Todos somos envolvidos, como o Fleury falou, com o conselho, né? O ECAF, eu lembro com um carinho muito grande. Então, só que profissional vai ser esse se ele não tem isso, se ele não vive na prática? Nós teremos problema de liderança. Eu não estou nem falando, profissão. exato, eu não estou nem falando do tratar do paciente, eu estou falando primeiro da minha formação como ser humano, como profissional. Daí, ainda tem a questão do paciente. Como é que eu vou saber tratar alguém distante dele, né? Os primeiros passos. Como é que eu vou pegar um paciente que está dentro do UTI, muito grave, já à beira de falecer, e aí eu vou chegar num paciente desse e não vou simplesmente saber como lidar com isso. Eu não vou ter como saber porque eu nunca estive em frente a um paciente que está próximo a morrer. Então isso vai trazer prejuízo. Isso é um fato. Enfim, eu não gosto nem de falar desse assunto, Assim, me dá logo uma coisa ruim. Porque assim, quando a gente fala em empreendedorismo, tem que ver assim, a profissão não é feita por 2, 3 pessoas. Ela é feita em coletivo. São quantos fisioterapeutas hoje? 15 mil. 15 mil profissionais. Então, assim, como nós vamos nos encontrar? Se for tudo online. O que é um congresso? Como nós vamos nos fortalecer, talvez até seja principal do que se encontrar somente, né? Esse é um ponto super sensível que você traz, Jorge. É difícil, é um ponto que a gente já teve. Eu acho que eu vou ter que fazer um podcast só para falar disso aqui, porque são muitas coisas, muitas problemáticas, assim, sérias. E o MEC, o quê? Tá tudo bem? Não, tá certo. Enfim, vamos para lá. Ainda vou para a primeira pergunta, viu, pessoal? A gente está empolgado. A gente sabe que hoje o modelo, né, de empreender dentro da fisioterapia e terapia ocupacional, ou você, clínica ou consultório, certo? Então, como vocês vê esse modelo? Se vocês acham que esse modelo está próximo a falir, se esse modelo tem que sofrer alteração com os avanços tecnológicos, inteligência artificial, enfim, são várias vertentes aí que a gente tem que está interferindo nas profissões, e a fisioterapia, né? Logo aí a gente vai ter humanoides trabalhando como fisioterapeutas, porque embora aqui no Brasil seja mais restrito, Estados Unidos não é. Então a gente tem alguns países também, Europa, que tem uma certa liberdade ali da atuação de profissionais. A própria Suíça, a gente teve aqui com o Lino, que é fisioterapeuta, que mora lá, tem clínica lá inclusive, e a gente vê que existe assim uma certa afrouxamento de algumas coisas. Então, a gente não tem legislação preparada para isso, né? Então, como é que vocês veem assim, esse modelo de que hoje é o consultório, a clínica, o empreendedorismo dentro da fisioterapia? A gente sabe que empreender não é só isso. Tem muita coisa, como o Jorge já falou aqui, o gerenciamento, o cuidar das pessoas, né? do seu corpo de funcionários ali, o relacionamento, isso é muito difícil. Mas como vocês veem esse modelo de hoje, de clínica, consultório, plano de saúde? Então, assim, a gente tem muita coisa aí para botar nesse bolo, né? Eu acho assim, primeiro que a gente não pode ir contra a tecnologia, mas a gente pode fazer com que ela venha nos fortalecer, nos agregar, eu gosto muito dessa palavra, para que nós possamos evoluir. Então, quem não for buscando tecnologia, certamente não vai ficar no mercado, está fora. Né? Nesse funil, está fora. Então, assim,
Eu vejo, eu gosto muito de tecnologia, mesmo me sentindo até analfabeto em tecnologia, certo? Então, assim, mas eu gosto, eu pesquiso que tipos de equipamentos, como estão saindo esses novos equipamentos. A inteligência artificial, eu costumo dizer que eu tenho uma amiga agora que é IA. Eu ainda vou me alfabetizar nela, viu? Mas ela é uma amiga, porque me socorre muito. Então, gente, eu acho que vem facilitar a nossa vida. E o profissional que tem medo de tecnologia é um profissional que não está buscando informações novas, né? Então, assim, nós temos que termos quanto mais para nos ajudar dentro dos nossos negócios. Ah, como você acha? O consultório vai fechar, clínicas vão fechar? Não há possibilidade disso. Agora, é um constante investimento. Para não. Empreender é isso. O empreendedor, para mim, principalmente no Brasil, é um cara sem noção, entendeu? Porque é um cara completamente sem noção, o cara que empreende nesse país. Porque carga tributária, dificuldade de mão de obra, são muitas coisas. Só que ao invés de eu ficar me lamentando e choramingando pelos cantos... Eu vou entrar nessa questão da carga tributária já já. Uhum. Então, assim, tecnologia vem para nos facilitar a vida. Vão nos substituir, a gente vai ter que encontrar outro meio para viver. Mas isso é uma maior bobagem, a pessoa acreditar nisso ou ter medo de tecnologia, ou ter medo de algo. Não, a gente tem que explorar eles para que os nossos negócios cresçam também. Eu vejo um plano de clínica, gente, olha, dá muito trabalho, é muito caro mesmo, mas não adianta, eu vou fazer o quê? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu amo estar naquela casa. Às vezes diz assim, mas você passa 10 horas aqui dentro, 12 horas aqui dentro. Eu fico perguntando, se eu sair dali, eu vou fazer o quê, entendeu? Ficar doido em casa. Ficar doido. E já aconteceu uma vez que tudo precisa de planejamento, né? O gestor precisa planejar. E planejamento não é para as coisas darem certo. É para quando elas derem errado, você ter para onde ir. É por aí. Então, planejar sempre. Aí eu tirei o dia de quarta-feira à tarde, eu não trabalho mais. Só que eu não me planejei para o que fazer. Aí eu fiquei dentro do carro, voltei para a clínica, porque simplesmente eu não tinha o que fazer. Vou voltar a ganhar dinheiro, vou fazer um curso, vou para o cinema, mas eu não tinha planejado. Então tudo é necessário planejamento. Justamente porque na grande maioria das vezes as coisas não dão certo. Sim. E aí eu tenho como sair. E eu acho que isso faz eu estar vivo 32 anos nessa profissão, porque tudo é feito com planejamento. Você tocou num ponto importantíssimo aí, que você acabou de dizer. Que na maioria das coisas que a gente tenta fazer dá errado. É a grande maioria, meu amigo. Pouquíssimas coisas a gente acerta. Isso é um fato. E às vezes até por acaso, né? Mas isso é verdade. Dentro do empreender, você tem que estar acostumado com o erro. Você vai errar mais que acertar. Isso é um fato. Eu vou só refazer um pouquinho a pergunta aqui, né, do Fleury, do empreender lá, né, que hoje você tem um modelo também de negócio, né, você traz outras coisas também sobre a formação. Sim. O que mudou, Fleury, de uns 10 anos para cá? Tá da mesma forma? Nada, mudou muito. Quando a gente parava para pensar no paciente há 10 anos atrás, o paciente chegava para a gente, aquilo que a gente falava para ele era aceito com muito mais tranquilidade e facilidade. Uma verdade absoluta, né? Era uma verdade mais aceita, né? Vamos colocar assim. Quando o paciente chega hoje, e isso já tem um tempo desde o desenvolvimento o que o Google chamou de Zemult, que é o momento zero da verdade. As pessoas, antes de irem executar uma determinada ação, elas colocam no Google, vai lá, isso aqui eu devo fazer ou não devo? E hoje elas colocam no IA. Na IA, na inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, ou qualquer uma dessas, por exemplo. Eu tive um paciente que chegou para mim há poucos dias atrás e pediu a minha opinião sobre um dado procedimento que, enfim, ele estava pensando em fazer, e eu dei a minha opinião. 3 minutos depois que ele saiu do consultório, ele mandou o print da IA, dizendo, olha, a minha IA concordou com você, com a sua opinião. Eu digo, poxa, que bom, né? Eu fico feliz que a IA está concordando com a minha opinião, sinal que ela está estudando e eu também, e a gente está caminhando e está dando tudo certo. Mas quando a gente não entender esse novo momento, enquanto a gente não entender esse novo momento, talvez a gente esteja preso a situações anteriores. O nosso paciente chega hoje para um nível de informação maior. Isso não quer dizer que ele saiba o que fazer com detalhes. Isso não quer dizer que ele saiba como fazer
com qualidade e com tranquilidade. E talvez esse seja o nosso papel central. Melhorar o como é feito, estruturar ali um planejamento de recuperação ou de prevenção ou de uma atividade que ele possa desenvolver pensando em todas as etapas e todos os riscos, porque não existe atividade sem risco. No empreender, no consultório, na clínica, na empresa, não existe atividade sem risco. Tudo que a gente faz tem mais risco ou menos risco, né? Mas isso é importante para a gente ter essa noção. E aí, voltando à pergunta que você trouxe, consultório ou clínica? Eu acho que são etapas. Eu entendo que o consultório talvez ele seja aquele momento inicial do profissional que está saindo da graduação, que está tentando se estruturar, se organizar. O consultório tem um custo operacional mais baixo, o consultório tem uma estratégia diferente de atuação. Quando eu vou para a clínica, o sistema tributário já complica, para quem já não tem tanta familiaridade, se torna difícil, e é difícil mesmo, e a gente às vezes aprende na marra, e a verdade é essa, né? Somos 3 donos de clínica aqui, a gente aprende na marra muita coisa. Apanhando. E assim faz parte, e a gente tem que aprender todo dia, porque todo dia você tem uma situação nova, você tem um elemento novo que às vezes te impulsiona, que às vezes te freia, mas isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. A grande verdade é essa. O empreendedor, ele precisa ser empresário sem perder a visão de empreendedor. Eu ouvi isso segunda-feira, agora, no evento da Feira da FIEC, de um cara que fala simples, que vem do interior do estado do Rio Grande do Norte e que a empresa dele faturou 16,7 bilhões no ano passado, que é o Pedro Lima, CEO do grupo Três Corações. E aí você olha para o camarada que veio de uma cidade do interior, assim como meus pais vieram da cidade do interior, Jorge também vem do Crato ali, né? Você também do interior, e a gente acaba trazendo um pouco disso, de que, cara, se não foi feito ainda, a gente pode fazer, a gente pode criar, a gente pode desenvolver, a gente pode construir. E foi isso que ele deixou para mim nessa visão de que o empreendedor, ele passa por momentos difíceis, ele vira empresário, a construção, a história natural do processo, mas ele não pode deixar de ser empreendedor, de ter novos sonhos, novas habilidades, de desenvolver aquilo ali no sentido de crescer mesmo, né? De buscar ali novos desafios e crescer. Né, quando você fala assim as cifras de bilhões, né, a gente fica olhando assim para o negócio. Fazer com tanto zero na vida. Mas tira só 3 zeros ali, pode tirar 3 zeros, a gente ainda não consegue vislumbrar. Não. Então, essa questão do empreender, né, e aí isso é que mais me deixa angustiado, porque a gente fica ali restrito com a questão da fisioterapia e terapia ocupacional, né? Mas a gente fica restrito com o nosso negócio, e para a gente sair daquela redoma ali, daquele prato, né? Eu vou dizer assim, porque não vou chamar nem de prato, não vou chamar de pires, né? Porque a gente fica tão amiudado na questão do empreendimento, do faturamento, de realmente fazer uma diferença financeira na sua vida grande, que eu não consigo vislumbrar, né? E aí eu vou falar, pelo menos a minha angústia, porque por mais que eu queira investir em equipamentos que eu tenho investido, meu consultório eu devo ter, sei lá, uns 300 a 400 mil reais de equipamento tecnológico para poder vender para o cliente ali. Nem sempre a gente tem bons resultados, às vezes tem investimento que é sem futuro, que a gente tem que aprender também a fazer isso, né? Tem que calcular esse retorno. Quando você não calcula, você acaba perdendo dinheiro. Mas vocês conseguem vislumbrar isso, né? Faturar 40 milhões no ano de 2027. Passa pela cabeça de vocês o que a gente deveria fazer para melhorar o faturamento. A gente sabe que nós vamos entrar aí numa transição de reforma tributária até 2033, bem pesada. Nós estamos saindo de um percentual de pagamento, mesmo que no simples aí, para uma faixa bem maior, e isso afeta quem já está com a corda no pescoço. Então, como é que vocês vislumbram aí o impacto da reforma tributária aí nos serviços de saúde, né? O Fleury colocou
essa questão, agora vamos rir aqui, viu? Bora. O Fleury colocou essa questão de que a gente começa no consultório, vai empreender e vai para a clínica, né? Então, eu começo a pensar hoje em dia como é que eu saio da clínica e volto para o consultório. Mais fácil, mais fácil. Justamente pensando nesse impacto. Inclusive, essa semana passada, eu fui convidado por uma colega para ter um consultório num lugar com luxo. Eu tenho uma clínica que são 300 metros quadrados, é uma clínica grande, uma clínica que está no mercado, consolidada. Não existe hoje essa questão de fidelização de paciente. O marketing, quando eu fiz marketing lá em 2000, se falava muito do marketing boca a boca, e que isso hoje não é mais, não dá mais para pensar no marketing boca a boca. Você tem que ir para a internet mesmo, você tem que dar a sua cara a tapa mesmo, você tem que enfrentar isso. Tem que aprender a falar aqui, não tem? Tem que aprender a falar, tem que ir pro podcast. Você está fazendo maravilha, já pensei 1000 vezes, mas prefiro ficar só com os convites de alguns amigos. Então, assim, vislumbrar ganhar 40 milhões no ano, hoje eu não passaria nem isso na minha cabeça. Não tem condições com a fisioterapia, com o modelo que eu tenho. De negócio hoje. Mas hoje você tem grandes nomes, nós temos um cearense que... Doutor Helder. Dr. Helder Montenegro, que foi lá com aquela coragem dele, porque são duas coisas, cara, coragem e garra. Aí com isso, você vai para o lado do planejamento, né? Então, quando você diz, comprei um equipamento e esse equipamento não funciona, não me dá resultado, eu perdi dinheiro. Eu não vejo como perder, mas financeiramente você perdeu dinheiro. Ganhou experiência. Ganhou experiência, né? Mas perdeu dinheiro. Então, assim, o momento que nós vamos passar como pessoa jurídica, com clínica, com a taxa tributária, que vai vir aí pesada, nos deixa um pouco assustado. Mas as pessoas falam em crise. Eu não sei o que é viver sem crise. Eu nunca vivi sem crise na minha vida. Eu estou aqui conversando com vocês e rindo, entendeu? Mas eu nunca... Não, então eu não vou me preocupar com crise, certo? Então eu nunca me preocupei com crise. E quando eu tenho que fazer algo, eu vou lá e faço. Se deu errado, eu não olho para trás. Eu acho que o empreendedor tem isso. Por isso que eu digo que ele é sem noção. Ele vai. E tem uma coisa, não adianta você dizer assim, quando eu falo que vou voltar para o consultório, não adianta, eu não vou conseguir. Eu fui lá na clínica, uma clínica luxo, muito bonita, a sala linda, mas eu fiquei me vendo ali, eu apertado naquela sala, entendeu? Atendendo de um por um. Eu amanheço um dia naquela clínica, eu tenho pilates, eu tenho a recepção cheia de gente, graças a Deus, a gente tem uma clientela muito boa. E aquilo ali para mim é uma diversão, eu me divirto, eu fofoco. O fisioterapeuta que faz o pilates da clínica me põe para fora do estúdio, porque você está atrapalhando aqui o tratamento. Então, assim, não tem como você pensar diferente quando você é empreendedor. Obviamente, existem algumas profissões ou algum mercado que vai faturar bilhões, trilhões, entendeu? Eu espero que a fisioterapia chegue a um patamar desse. Eu gostaria de estar junto. Mas eu acho que o caminho do fisioterapeuta tem que ser o negócio, sim, seja ele no consultório, seja na clínica, seja o atendimento domiciliar, mas nunca o financeiro vai estar na frente. Porque a nossa profissão tem alma, né? E assim, a gente também nós temos um limite financeiro. Por mais que o Jorge ou o Fleury atenda de segunda a sábado, todos os horários cheios, vai ter um limite financeiro para aquilo. Então é isso que eu estou falando. Para a gente agregar valor dentro da profissão, a gente tem que se rebolar muito. Muito. O Fleury colocou que são 3 clínicas. São 3 clínicas. Então, assim, o empreendedor hoje, os mais jovens, eles não têm essa noção muito de ficar o tempo todo dentro do negócio. Né? Porque antigamente tinha um ditado que dizia assim que o olho do dono que engorda o gado. Mas hoje em dia já quebraram também isso, assim como quebraram o marketing boca a boca, entendeu? A gente tem que ter confiança em colegas e direcionar a eles, os clientes, e continuar no processo de gestão. Eu sempre achei que eu chegaria um tempo em que eu ia ser o gestor da clínica e ia deixar o consultório. Também não consigo. Aí eu prefiro fazer as duas coisas. E é quase que impossível ser gestor e terapeuta. Até por isso que você falou, né? Que vai ter o meu limite.
eu não vou poder atender todo mundo, né? E mesmo que atendesse todo mundo, você é só um, né? Só um. Então não dá. Não dá. Então eu acho que uma equipe é um caminho para que a gente É possa importante. Alavancar essa ganhar questão mais financeira. dinheiro. Alavancar essa questão financeira. E aí vou direcionar aqui para o Fleury agora. Você já viu alguma coisa sobre a reforma tributária? O Jorge já disse aqui, vai ser um impacto. Se eu não me engano, a gente está saindo de entre 6,5% e 7,5% para 12,5%, né? Vai ficar mais ou menos nessa faixa, eu acho, né? Ou seja, quase dobrar. A gente vai quase dobrar aí. E assim, eu ouvi de um contador que estava dando uma palestra lá no Confit para todos os que estavam lá no dia dessa reunião. E ele falou que o governo, qual é o intuito do governo? É encarecer o serviço, certo? Encarecer o serviço. Mas não é você que vai receber o dinheiro, não é ele que vai receber o dinheiro. Porque hoje se tem realmente muita sonegação de imposto. Então, assim, eu não já que tu tá gostando que vai aumentar esse imposto, de jeito nenhum. Para mim tinha que baixar. Só que a questão é a seguinte, eu não pagava, vou dar um exemplo, eu atendo domicílio, não tenho consultório, não tenho clínica, não tenho nada. Não pago nem um real de imposto, certo? Então, principalmente quem está se formando, é mais ou menos nessa modalidade. E aí, eu vou começar a fazer uma declaração de imposto. Eu recebo os PIX, né? Que hoje é PIX, antigamente era transferência no dinheiro vivo. Uhum. A circulação de dinheiro, ela já está acabando. Hoje você está proibido, hoje você comprar um imóvel no dinheiro. Sim. Está proibido. E vão vir outras coisas. Então, a circulação do dinheiro em papel, ele praticamente vai deixar de existir logo. A Europa já está nesse caminho bem pertinho. Cédulas de 500 euros foram proibidas lá, certo? O Brasil vai se encaminhar para isso. Não tinha de 200? Ela foi proibida também de circular de 200. Então, quem tem já tem que trocar. Viu? Se estiver na gaveta, já de 200, tem que já ir para o banco, já circular esse dinheiro. Então, assim, a gente vai ter um controle do Estado, do governo, vai lhe controlar de uma forma assim que você não vai ter como fugir e você vai ter que pagar o imposto. E se você não declarar, você vai pagar, além do imposto, a multa em cima do imposto. Então, nessa questão, doutor Freire, como é que você vê aí a clínica, um empreender pagando agora o dobro de imposto praticamente? Rir para não chorar, né? Porque... É difícil, mas eu vou começar resgatando a fala do Jorge, eu sou fã do meu professor, certo? Obrigado. E Jorge trouxe uma coisa muito interessante quando ele diz assim, eu não sei o que é viver sem uma crise no Brasil. E eu sou fisioterapeuta há 20 anos, tenho 42 de vida aí, né? Caminhando para os 43. Menino. Mas bem vivido, cheio de cabelo branco já, viu? Tá mais que eu. Então, o que é que eu enxergo assim ao longo do meu tempo? Eu sou fã da sala de aula, eu gosto muito da sala de aula. Quem me conhece de perto sabe que a sala de aula é um xodó para mim. E quando chegou um determinado dia, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul. E eu conheci a fábrica da Tramontina. Comprei umas facas, uns negócios que tinha. E comprei um livro. Um livro. E esse livro me fez pedir demissão da faculdade, largar aquilo que eu amo fazer, que é a sala de aula, a rotina da graduação, e focar 200% na minha empresa. O livro conta a história do Clóvis Tramontina. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. E quando eu vi que o Clóvis fez o que fez, com a situação física dele, eu não vou falar para não dar spoiler do livro, né, para quem quiser adquirir e ler, eu disse, rapaz, a gente tem uma empresa centenária que já passou por todo tipo de moeda que você imaginar que esse país tem. Crise de todo jeito, guerra, tudo que você imaginar, a empresa passou, tá aí, tá viva e é uma das maiores empresas desse país. Talvez eu possa empreender também. E aí, nesse momento, eu pedi demissão da faculdade, eu comecei a trabalhar a abertura da terceira empresa, comecei a pensar em outras estratégias e comecei a focar um pouco mais na dinâmica da empresa. Concomitantemente, foi o momento que a reforma ganhou força e a reforma vem aí com uma ênfase de coleta de impostos muito forte.
E duas coisas elas preocupam por motivos distintos. E o fisioterapeuta precisa ter isso claro na cabeça dele. A primeira é o aumento real de carga tributária que vai existir, ponto. Isso vai acontecer. E o segundo é a diminuição do fluxo de caixa. Porque a ideia do governo é reduzir a tributação que ele vai coletar de você. Ele quer coletar na fonte. As Então, vendas do cartão de crédito. a venda de cartão de crédito vai chegar um dado momento que o imposto vai ser cobrado ali e aquele dinheiro não entra na tua conta. Ou seja, aquele dinheiro que hoje você usa como fluxo de caixa vai deixar de existir. Quem não tiver preparado vai quebrar. Vai E quebrar. tem uma chance muito forte disso acontecer. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa levantar. Hoje, boa parte do faturamento que se tem, ele envolve algum tipo de transação financeira, bancária. O que se tem hoje por dinheiro é mínimo, talvez 1, 2% do faturamento que você tem hoje de uma empresa. Mas quando você para pensar em todas essas dinâmicas e toda essa rotina, isso pesa muito. Porque pesa o imposto, pesa a taxa Selic, que aumentou o crédito, dificultou o crédito, que impactou na taxa do cartão, que impactou no valor de antecipação para quem antecipa. Então você começa a trabalhar com toda uma dinâmica diferente de valores que precisam estar visíveis no teu mapa e no teu rodear da empresa. Se você não olha para isso, talvez esteja passando da hora de olhar. E não só pensar nessa estratégia, como conversar com um bom serviço de contabilidade, um bom aspecto jurídico, para se antecipar a essas mudanças. E aí o brasileiro tem uma coisa muito interessante, viu, Jacques? Porque o brasileiro, ele às vezes espera o problema chegar para ele poder resolver. Ele diz, não, quando isso aí acontecer, eu vejo como é que eu faço. Só que aí, amigo, já foi. Você não tem mais uma estratégia de evitar o problema. Você vai mitigar o problema. Então é completamente diferente. É outra realidade. Então a gente precisa se antecipar de agora a tudo aquilo que começa a acontecer ano que vem, porque esse ano já tem imposto sendo cobrado a fins de você entender como é que é, de implementação. Já vai vir lá na nota, né? Já vai aparecer na nota. E nota fiscal agora já está sendo emitida de uma forma diferente. Sim, pelo Sistema Nacional. Isso. Recibo também. O recibo já é Receita Saúde. Então você tem hoje toda uma dinâmica de trabalho completamente diferente do que você tinha alguns anos atrás. E a gente tem que estar pronto para isso, porque é uma realidade que veio e que pouco provável que ela mude. A nossa sorte é que a gente é legal. Não, é que o governo é desorganizado. Né? O crime é organizado, mas o governo é desorganizado. Mas ele está se organizando muito. Tem uns computadores diferentes lá agora. Mas veja bem, a Receita Federal ela tem um dos melhores computadores do mundo. Está aqui no Brasil. Inclusive, ele já foi o melhor do mundo na década de 70. Hoje, ela está sendo o segundo melhor do mundo, né? Então, ela vai fazer essa vasculha na sua conta aí, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Não se preocupe não que o governo vai fazer. A questão é o seguinte. Existe uma luz no fim do túnel. Porque é o seguinte, enquanto eu não pago, eu não cobro. Mas a partir que eu começar a meter a mão no bolso do contribuinte, porque é compulsório, quer queira ou não, existe uma luz da pessoa falar, rapaz, agora eu quero um serviço de qualidade. Porque quando a gente se fala de serviço público, se fala assim, em serviço de má qualidade. O que não, pelo contrário, deveria ser de muito melhor qualidade. Sim. Porque a gente paga muito mais caro. Sim. Né? Então não é que eu seja a favor da reforma tributária. Eu não queria pagar desse tanto de imposto. Mas eu vislumbro que o brasileiro ele vai ter no futuro a opção de cobrar o governo agora. Agora eu vou cobrar o governo porque eu estou pagando agora. Certo? Particularmente eu não acredito nisso, não. No particular é assim, né? Particularmente eu não acredito nisso, porque não é cultural do brasileiro. Não, eu estou dizendo que é uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu estou tentando ver de uma forma boa, sim, porque é difícil você extrair coisas boas de uma coisa que não é, porque o governo não entrega serviço de qualidade, Felipe. Não. Nada que você precisa. Você não tem escola de qualidade, você não tem saúde de qualidade, embora é dinheiro e a gente não vê esse retorno. Eu peguei um buraco agora, eu levei o carro na oficina porque ficou batendo, foi R$ 1.700 para consertar a suspensão do carro.
E assim vai, né? Acho que quando a gente sabe, esse meu, eu vou juntar um dinheiro, aí aparece uma coisa. O empreendedor não é assim, Jorge? Quebra um ar-condicionado, quebra um negócio, manda ajeitar outro ali, chega uma prefeitura. Sempre é um devaneio ser empreendedor aqui. E tem uma coisa, que a gente falando em dinheiro, eu tive uma reunião com o gerente do banco e a Caixa Econômica, eu acho que já agora, em abril, ela vai colocar um projeto piloto. Não vai mais circular dinheiro mesmo na Caixa Econômica. Todos os caixas já saíram. Pode apostar que isso vai ser real. E agora? Ele tinha falado para março. Então, assim, os caixas do banco não vão mais existir. Os caixas eletrônicos também não vão mais existir. Então, ou seja, quando o dinheiro sai de circulação, não tem como nem ninguém pensar mais em sonegar. Então, você não vai fugir disso. Então, você tem que se preparar financeiramente para enfrentar esse problema. Porque dinheiro sai de circulação, isso significa o quê? Isso significa que tudo que eu ganhar vai estar registrado. Você vai ter que emitir ou um recibo ou uma nota. Não tem como fugir. E já não tem mais como fugir agora. Sim. Se fizer isso, vai ter que pagar o imposto e ainda vai pagar 100% em cima da multa. E aí você pode literalmente quebrar. A gente tem que ter esse cuidado. Há muito tempo atrás, eu fiz um curso lá no Einstein, era sobre dor. E eu achei muito interessante que eu lembro que o médico que começou a palestra, ele diz assim, naquela época, ele falou isso, hoje eu já diria que é diferente. Ensine aos pacientes de vocês que 36% do que eles ganham não é deles. Já vai aliviar a dor bastante, porque você já não vai mais contar com esses 36%. Eu diria que é de agora por diante, metade. 60. Metade acontece 60 e alguma coisinha. Pois é. Então, assim, não me lembro se foi 62, mas é mais ou menos. Eu sei que é acima de 60%, Jorge. E assim, se não tem como eu fugir do problema, eu costumo dizer que problema é uma coisa que não adianta fugir. Você tem que resolver. E resolver o mais rápido possível. Então você tem que administrar o seu dinheiro já tirando o que não é seu. Já deixando do problema, né? A parte do problema. Já resolveu um problema, porque você não pode contar com aquele dinheiro. E eu acho que isso é uma forma de gerir um negócio financeiro. Entendeu? Como o Fleury fala, né? Não adianta você querer fugir de algo. Então, se eu não posso fugir, eu vou ter que enfrentar. Agora, e se eu tenho que enfrentar... Deixa eu pegar esse gancho aí, né? E vai para os dois, e os dois vão falar sobre o assunto. O terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, está preparado? Tem formação para isso? Não é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional, é o profissional de saúde. Sim. Ele está preparado? Nenhum está preparado para isso. Ou seja, o que eu aconselho estudem outras coisas, como eu fui aconselhado lá em 2000. Estudem outras coisas, vá ver, estude finanças, veja a economia do país. Não adianta também você ficar leigo das coisas. Você tem que ser uma pessoa informada, você é uma pessoa politizada. Né? Então você tem que entender o meio que você está. E o meio não é fisioterapia. Não é só... Eu costumo dizer que a coisa que eu mais sonharia na minha vida era ser fisioterapeuta. Porque eu não sou fisioterapeuta apenas. Hoje você já tem a visão diferente. Você já... De muito tempo. Né? Hoje ele pega o exame dele, ele fotografa, ele joga no ar e ele já chega com a análise. Ou seja, você tem que estar à frente disso, acima disso. Então você não tem mais nenhum tempo de relaxar. Ainda bem que não é só para o paciente, é para a gente também, né? Não está aqui no script não, viu? Mas a gente tem, como o Jorge já comentou isso no começo, o Fleury já falou também, são problemas, todo dia são problemas. É uma coisa que o empreendedor não falta, é problema. Sim. Né? Isso é um fato. Mas a gente também tem hoje, né? Depois de estudar mais sobre gestão, terminei o mestrado agora sobre gestão também. Então, assim, abrir um pouco. A gente tem muitas ferramentas também que nos ajudam. Reduz custo, sim, melhora a comunicação com a população. O boca a boca hoje, eu não vou dizer que morreu, mas ele só faz avalizar o que o cara já olhou na internet. Rapaz, eu estou pensando em ir numa clínica de terapia ocupacional, fisioterapia, aí eu achei essa daqui. Conheço, doutor Jorge, muito bom, doutor Fleury e tal, eu vou lá mesmo. Então, pronto, avalizou ali o que ela já estava meio que na mente. Mas vocês têm hoje, tem que estar na internet. Sim. Qual é o impacto das redes sociais para vocês lá? É grande. É grande. Pensando na gente lá na clínica, a gente tem
uma estrutura de rotatividade de profissionais para não ficar sempre o mesmo olhar, a mesma pessoa falando. Mas a gente vende hoje muita coisa dentro dessa perspectiva de comunicação. O conselho tem normas para você poder comunicar, né? E a gente tenta trabalhar isso muito alinhado. Essa comunicação, ela não é fácil, ela é uma comunicação difícil, porque nem tudo que o paciente quer ouvir você vai poder dizer, né? Então começa logo daí. A pergunta principal do paciente, ele vai olhar para ti e vai dizer assim: e aí, eu vou ficar curado? Você não pode prometer cura para ninguém. O nosso código de ética não permite prometer cura. Você pode dizer que você vai fazer o seu melhor, você pode dizer outras coisas, mas você não pode prometer cura. Só que você precisa mostrar para o paciente que existem caminhos para aquela condição dele. Tem paciente que chega muitas vezes com uma situação de nocebo muito forte. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para explicar o que é nocebo, que talvez alguém que está aqui assistindo, acompanhando a gente não saiba. Existem duas ferramentas de expectativa do paciente. Uma de expectativa de melhora, que é o placebo, e uma outra de expectativa de piora, que é o nocebo. E muitos dos pacientes chegam para a gente, Jorge, acredito que com vocês lá também, com esse contexto do nocebo, após pegar o exame, colocar na inteligência artificial e ver o que a inteligência artificial está dizendo, né? E aquilo ali ganha uma força, uma proporção para o paciente muito grande. E a gente precisa, às vezes, acalmar e dar ao problema o tamanho real que ele tem, nem maior, nem menor, o tamanho real. E isso às vezes vem de uma comunicação em rede social, isso às vezes vem de uma abertura de um espaço de fala. Você estava falando agora sobre a questão da antecipação, e deixa eu só retornar aqui um ponto para poder a gente fazer o link. Ano passado a gente fez 2 treinamentos na clínica voltado para o profissional que está saindo da faculdade. A gente chamou isso de primeiros passos. Então nós abrimos um espaço e fizemos um treinamento em gestão para um grupo de pessoas ali focado naquela dinâmica. E aquilo dali abriu a perspectiva para muita gente já fazer modificações simples no seu dia a dia e começar a implementar rotinas simples. Se isso acontece pensando em gestão, isso acontece pensando em tratamento, isso acontece pensando em aprendizado, isso acontece pensando em várias outras possibilidades. E são caminhos possíveis. Então a rede social hoje, ela é parte do nosso dia a dia, não tem mais como a gente separar isso. Então, o paciente pode vir por ela, o paciente pode gerar conflito nela, o paciente pode ter uma série de situações que a gente precisa aprender a manejar. Então, é um desafio constante, mas que veio para ficar, não tem mais como a gente voltar atrás, não dá para voltar por Orkut, né? Então... E essa questão que o Fleury colocou, ainda tem um outro problema. Nós não temos como fugir da tecnologia, sim, nós não temos como fugir das redes sociais. Mas a preocupação agora é outra, é a banalização. Sim. Hoje você abre uma rede social de vários colegas fisioterapeutas e você fica, meu Deus. Por exemplo, osteopatia. Hoje à noite eu vou ter o privilégio de jantar com o Felipe Manoá. Foram 5 anos investindo em osteopatia, pós-formato. 5 anos. Hoje o cara faz um curso de final de semana e ele é osteopata. E ele coloca lá, fiz osteopatia. O Fleury, que tem uma escola de formação, sim, né? E eu creio que para ele as redes sociais ainda são muito mais fortes, sim, pela questão dos estudantes. Tem que ter uma responsabilidade também na rede social. Não é censura, mas está banalizado. Então, eu, por exemplo, não consigo mais ouvir. Por sinal, essa semana eu estou completando uma semana sem Instagram, porque eu vou focar no da clínica. Minha vida não precisa ser colocada lá. A desintoxicação, né? É me desintoxicar de Detox. Exato, é desintoxicar mesmo, porque é banal, entendeu? É cada bobagem. É maléfico. Né? Não pode mais falar em prevenção, porque ninguém previne nada. Bobagens, assim, ridículas, entendeu? Que eu fico assim, meu Deus, as pessoas que estão ouvindo, leigam nisso, compram isso, né? Então, essa diferenciação profissional também tem que ser colocado, porque assim, já que é uma ferramenta da qual eu não posso abrir mão, porque eu estou inserido nela, eu preciso estar presente nela, porque quando eu digo que eu tirei o meu pessoal, mas estou investindo, eu tenho uma pessoa só para cuidar da profissional, do Dr. Jorge Brandão, cuidado integral. Tem uma pessoa para isso. Então, assim, mas muita barbaridade.
né? Tem colegas que chegam a apelar, né? Do tipo, colocar a coluna no lugar, instalar a coluna. Então, são termos, sabe, que tem deveria ter uma responsabilidade e não tem como parar com isso. Lá no conselho a gente recebe diariamente essas denúncias, né, de propagandas, de coisas que fogem aí da questão ética. Sim. E assim, a gente tem oficiado, quando não retira a propaganda, a gente intima, mas é impossível a gente, num mundo desse aí, controlar a rede social. É impossível. Agora a gente tenta, né? Eu não posso deixar de tentar, porque aí eu tô prevaricação, se eu também não tentar. E assim, trabalhar com a educação, assim como trabalhar e empreender, eu preciso educar, a tratar, eu preciso ensinar, as pessoas também têm que aprender a vender o seu serviço. Sim. E é uma das coisas que quase... Rapaz, é pior do que fazer qualquer outra coisa. Eu acho que ele não sabe... Ele não tem nem noção para onde é que corre para vender o serviço dele. Então acaba vendendo de qualquer forma. Porque a gente tem uma formação falha. Né? Como já foi dito no começo aqui, a gente só é formado para ser fisioterapeuta e pronto. Nada mais. Se você não for buscar... Se o Florido não for buscar, se o Jorge não for buscar, não vai ter. Entendeu? Então... A gente tem feito muitas capacitações no empreendedor. Eu acho que no primeiro ano que a gente entrou, a gente já fez essas capacitações lá. E tem muitas programadas para isso aí. Pelo menos para abrir a mente. Rapaz, vocês estão indo pelo caminho que vai dar tudo errado. Entendeu? Busquem outras coisas. Existe isso aqui. Tem ferramentas de todas as formas. A gente tem tentado, né? Mas fácil não é não, viu, doutor Jorge? Não é fácil não. Não, mas quando eu falo isso é porque não há possibilidade mesmo da internet você controlar. Você pode fazer uma advertência, mas você não vai conseguir controlar isso, não vai. Mas que existe essa banalização, e eu acho que, porque quando um profissional faz uma bobagem lá, ele não faz, ele está levando não é o fulano, não, é o fisioterapeuta. Fisioterapia. É verdade. Né? E eu vi daquele caso lá do Paraná que repercutiu no Brasil inteiro. Foi um profissional que fez algo errado, não foi a profissão que fez algo errado. Sim, então acaba sendo repercussão hoje nacional, porque pode ser no interior, Madalena vai saber lá em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, todo mundo vai estar sabendo o que aconteceu. Até porque, assim, isso é uma questão de marketing também, né? Da questão da gestão. As coisas boas, elas não atraem interesses. O que atrai interesses são as desgraças mesmo. Então, por exemplo, a Jorge Brandão tratou excelente, teve uma boa recuperação, fez isso, fez aquilo. Que repercussão isso vai dar? É para falar bem dos outros, não fala não. Agora, se lá na clínica alguém passa mal e morre dentro da minha clínica, a repercussão vai ser, clínica de fisioterapia na aldeota, morreu, assim, foi o fisioterapeuta que matou. Não tinha desfibrilador, não tinha não sei o que. Então, já quer culpar de qualquer forma. Até... Né, que depois que o prejuízo já está toma, aí não pede nem desculpa. E como gestor, você tem que se preocupar nesse julgamento, porque hoje não precisa mais de juiz. Não. Depois que disser que você é isso, acabou. Você está condenado. Está condenado. Ninguém tem mais um processo para analisar e para o juiz ter direito de defesa. Não tem. O julgamento é público. Então, a grande preocupação de um gestor de uma clínica, de um consultório de carreira, é justamente isso, certo? É a gente ter esse cuidado com tudo que a gente construiu, o nome, de uma forma impedindo que seja banalizado. Isso até, enfim, a gente já está se encaminhando aqui já para o encerramento. Não é nada não, mas já está com 1h30, viu, pessoal? E aí, assim, só para a gente fechar mais sobre esse assunto... as formações a gente já sabe que está precarizada, a formação do físio, mas agora não é nem empreendedor não, é o fisioterapeuta que está comprometido nessa formação dele, né? Do terapeuta ocupacional também, principalmente a gente tem tido aí aberrações, coisas assim, não tem como você admitir, e bota o Ministério Público no meio, a gente não vê nada acontecer, mas enfim. Eu quero saber dos passos, os primeiros passos, me formei, e assim, eu tenho que entender que eu sei que a gente já deu assim um programa, mas eu quero que vocês sejam mais diretos, né? Resumindo aí os primeiros passos para empreender. Quem quer começar? Conhecimento, planejamento, certo? Eu acho que isso, conhecimento e garra, sabe? Garra é uma coisa que não pode faltar. O sangue nos olhos e estudar, né? Como diz o meu pai, tem que ter sangue no olho.
São coisas importantes. A gente precisa hoje caminhar em duas linhas muito claras: hard skills e soft skills. Então, o conhecimento ele precisa ser técnico dentro dessa perspectiva. Eu preciso aprender a fazer uso das minhas mãos para que eu consiga ter contato, vínculo, lidar com o meu paciente, né? O Jorge trouxe o exemplo da osteopatia e é um caminho possível, um caminho importante, interessante, mas um caminho possível, existem vários. A gente precisa aprender a avaliar melhor os nossos pacientes, a dar prognóstico da condição clínica dele. A gente precisa fazer isso com qualidade, a gente precisa fazer um acolhimento com eficiência desse paciente e a gente precisa nunca parar de aprender. No dia que você disser assim, eu vou parar porque eu acho que eu já sei de tudo, acabou-se, filho, não tem mais o que fazer aqui. Então, pensando aqui em habilidades duras, as hard skills, que seriam aqui no sentido de conhecimento técnico aplicável, eu preciso obrigatoriamente desenvolver isso. Porém, por outro lado, eu preciso aprender também a manejar as soft skills. Liderança, relacionamento, comunicação, todas essas habilidades, elas também são igualmente importantes. Porque se eu não consigo liderar a minha empresa, se você não consegue liderar a sua, se você não consegue liderar a sua, você não consegue avançar porque o grupo não está junto, o grupo não vem junto. Se você não consegue ter uma boa capacidade de comunicação, inclusive com o paciente, talvez a tua avaliação esteja deixando de captar pontos e aspectos importantes. E por aí vai. A gente precisa trazer esse olhar para o paciente, pensando não somente no conhecimento técnico, e esse é fundamental, que é o que eu vou fazer no dia a dia, mas na minha soft skill, na minha habilidade de entregar algo a mais, de fazer uma entrega além do planejado. E isso é difícil. E isso precisa acompanhar o profissional do primeiro dia que ele recebe lá a autorização para atender, ao último dia que ele diz assim, encerrei minha vida profissional. E isso precisa fazer parte dessa rotina. Então, o paciente, o fisioterapeuta vai atender o seu primeiro paciente. Aqui eu vou só fazer um trajeto possível. Começa atendendo esse paciente no teu dia a dia. Se necessário, implementa um consultório, se não, vai atender a domicílio. O teu faturamento cresceu, passou uma curva determinada, e aí você vai conversar com o seu contador para identificar esse ponto, 7 mil, 10 mil de faturamento por mês, com livro caixa, sem livro caixa, isso a contabilidade te explica. Passou esse valor, já abre a empresa, porque já se torna muito mais viável para você receber via pessoa jurídica do que receber via pessoa física. E esses são pontos importantes, que existe uma curva para esse processo acontecer. A partir do momento que eu não domino a curva, eu estou devolvendo ou dando uma carga tributária muito mais alta do que eu precisava ou deveria dar. E aí eu preciso entender esse processo. Dentro da empresa, eu começo com 6%, mas na hora que eu faturar a partir de X, já vai para 6,1, 6,2, 6,3, até que esse valor seja crescente, seja ainda maior e você atinja valores de 12, 13, 15% de faturamento. Mas existem estratégias para manejar isso e para reduzir. E aí é onde você precisa entender qual é essa dinâmica. Um bom contador cai bem aí, né? Um bom contador cai bem. Aprender sobre esse processo é importante, porque se a gente só vai... segue a música do Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, talvez o caminho leva não pra seja baixo, ideal, né? Seja um momento âncora aí, só afunda. E Jorge tem um negócio aqui, olha, acrescentando aqui, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria de marketing, jurídica que é muito importante. É verdade. Pontos importantes. Eles fazem parte da equipe da vida da gente. Bom, pessoal, estamos aí com 1h40 de podcast aqui, um papo que a Crefito fez e realmente acabou virando um papo que praticamente eu não li nada do que estava aqui no script, viu? Porque as conversas foram levando para outro lado, né? Mas eu quero agradecer aí a presença de todo mundo que está assistindo a gente até aqui esse momento. Agradecer ao Dr. Jorge Brandão, como eu falei, foi meu professor, foi o coordenador da faculdade, tivemos uns embates à época lá na faculdade, mas é uma das pessoas, inclusive está aqui por isso, porque eu admiro muito, né, a garra dele, o empreendedorismo que ele causou. E como eu era aluno, né, eu via esse impacto, o que o empreendedorismo fez na vida do Jorge. Então eu, né, comecei a estudar também sobre essas questões
e realmente você abriu muito a minha mentalidade. Eu não posso dizer pelos meus colegas, né? Mas para mim foi assim, divisor de águas disso também. E obviamente, para todo mundo vai caber isso, né? Então você é ali a média de quem você se espelha, de quem você anda. Então você vai ser a média. Se você andar com gente ruim, com certeza sua média vai ser muito ruim. Se você admirar e andar com gente boa, pode ter certeza que sua média será das boas, né? E Dr. Fleury, conheci também a época de estudante, já se passaram quase 20 anos, viu, Dr. Fleury? E o Jorge, como 20 anos que foi meu professor, né? 5 anos a mais, 5 anos a mais. 20 anos que você foi meu professor. Vocês comentando aí 20 anos, eu fico em que situação? Então aí a gente tem também Dr. Fleury, foi uma das pessoas que eu conheci e assim, abriu também minha mente para muita coisa, aprendi muita coisa com ele também. E é recíproco. Cara altamente capacitado, inclusive, né, depois conheci Bernardo, a galera, e foi me aproximando cada vez mais aí. E agradeço também aí pela presença, por ter aceito o convite aí, trazer tanta informação boa. Agradeço aos dois aí por trazer um pouco de história da fisioterapia, da terapia ocupacional, né, como é que se formou aí toda essa capacidade de vocês hoje de estarem empreendendo. É importante que os detalhes dos passos de vocês que foram sendo dados aqui, isso vai aí trazendo para esse pessoal. Tem muito estudante, a maioria que assiste, realmente, os estudantes, ele vem os podcasts com muito mais afinco do que o profissional, porque o profissional está ocupado atendendo, na maioria deles, né? Então, assim, agradeço demais aí pela presença de vocês aqui. Agradeço pelo papo, me desculpem aí, eu sei que assim, passa muito rápido, eu sei que tem muito assunto pra gente falar ainda, mas como a gente tem um tempo restrito aqui, que senão a Nádia aqui vai me dar um puxão de orelha daqui a pouco, tá? Bom, se quiserem deixar um recado rapidinho para o pessoal aí, olhando aqui para a câmera. Te agradecer e para todas essas pessoas que estão fazendo sua faculdade aí de fisioterapia, muita garra, conhecimento e não se deixar levar, como o Fleury diz, a vida não deixa levar nada, mete a cara e sucesso. E aí, doutor Fleury? Bom, o que eu posso dizer aqui para vocês é acreditem. Acreditem que vocês podem, acreditem que vocês são capazes, acreditem na profissão, acreditem no processo, acreditem no estudo, que quando você acredita e transforma esse acreditar em algo real, palpável, as coisas de fato acontecem. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Um forte abraço, obrigado pelo convite mais uma vez, meu irmão. Então tá aí, mais um Papo Crefit 6, encerrando com um excelente papo. Estaremos no próximo episódio falando de muitas outras coisas aí que vão contemplar a fisioterapia e terapia ocupacional. Aguarde que teremos muito mais novidades para vocês. Obrigado.